Kami haya yanamami mora. Nap thapara ko urihi hanam. Thaporo ko tatakajita thap. Thapara moprak. Thapara unamam yahi ukwana thap. Ra thapara ko nap thapara yapi mamo. Essas palavras de Moara não são apenas um relato. É um grito por socorro de quem viu o seu mundo ser invadido. Mas será que toda a verdade precisa ter acontecido para ser real? Viajem e aprendam em mais uma história do Norba. Moara tinha 55 anos. O tempo havia marcado seu rosto com linhas profundas, mas nenhuma delas falava de fraqueza. Cada marca carregava memórias. Cada expressão guardava história. Ela era daquelas pessoas que não precisavam dizer muito porque sua presença já dizia tudo. Habitante influente de uma aldeia indígena Yanomami, Moara nunca conheceu o mundo além da floresta. Seu mundo era outro, e, para ela, era completo. Ela conhecia o som da chuva antes mesmo dela cair. Sabia identificar cada canto da mata, cada mudança no vento, cada sinal quase invisível que a floresta dava. Sabia onde pisar. Sabia onde ir também, onde não ir. Na aldeia, Moara era mais do que uma mulher mais velha. Era referência. Era uma ponte entre gerações. As crianças se aproximavam com curiosidade. Os mais jovens, com respeito. E os mais velhos, com reconhecimento silencioso. Ela carregava dentro de si o pertencimento. Os Yanomami são um universo de sabedoria no coração da Amazônia. Com 38 mil pessoas, habitam a maior terra indígena do Brasil, em uma área que não reconhece fronteiras entre nações. Vivem em grandes casas coletivas, os chabonos, e para eles a floresta não é um recurso. Ela representa o Urihi, a terra-floresta animada pelos espíritos Chapiripé. O pajé é o guardião dessa harmonia, convocando o invisível para manter o equilíbrio do mundo. Porém, esse equilíbrio secular está ameaçado por forças ligadas ao garimpo ilegal de ouro. Forças que, além da destruição física, tentam silenciar uma das vozes mais autênticas da nossa história. Proteger os Yanomami é proteger um patrimônio vivo da humanidade, que se recusa a ser apagado da história. Eles estavam aqui muito antes de nós. E você? O que sente ao ver essa cultura ameaçada? Comente. Naquela manhã, o dia amanheceu como tantos outros. O sol surgiu tímido. O ar estava quente, a floresta respirava. Moara saiu cedo. Seus passos eram firmes, tranquilos, como quem conhece cada centímetro do caminho. Ao seu lado, 3 jovens da aldeia seguiam em conversa leve. Amana, Araci e Anaí. 3 vidas ainda em início de jornada. Elas riam, falavam de coisas simples. Carregavam arcos e flechas, apoiados nos ombros, como sempre fizeram. Não por medo, não por defesa, mas porque aquilo fazia parte de quem eram. O destino era o riacho e o objetivo pescar peixes com flechas. O lugar era conhecido, seguro, onde o tempo parecia desacelerar ainda mais. O som constante da mata, o canto dos pássaros, o leve estalar de galhos sob os pés. Tudo em perfeita harmonia. Nada fora do lugar. Até que algo mudou. Não foi algo que pudesse ser explicado facilmente. Eu sou o Norba. Hoje quero compartilhar que utilizei um pouco de inteligência artificial neste vídeo. Se você está animado com o conteúdo, peça um like antecipado, porque tenho certeza de que vai valer muito a pena. Muito obrigado. Foi uma sensação, um silêncio diferente. Moara percebeu. Antes das outras, seu olhar mudou. Algo estava errado. E então eles apareceram. 3 homens emergiram da mata, rompendo a linha natural da paisagem como algo que não pertencia àquele lugar. O mais velho, por volta de 40 anos de idade, aparentava ser o líder. Os outros 2 eram jovens, na faixa dos 20 anos. Seus corpos carregavam o desgaste de quem vive em condições brutais. Roupas sujas, impregnadas de lama seca e suor antigo. Camisas abertas, rasgadas, marcadas pelo uso constante. Botas pesadas afundando levemente no solo úmido. Seus rostos eram duros, olhos frios. O líder do grupo segurava uma espingarda com firmeza, não como ameaça explícita, mas como algo já incorporado à sua rotina. Outro carregava uma corda grossa enrolada nos ombros, quase como uma extensão do próprio corpo. Eram garimpeiros ilegais, homens que viviam à margem de tudo, da lei, da moral, da vida dos outros nas cidades.
Atualmente, o garimpo ilegal de ouro na Amazônia atua no Pará, Mato Grosso, Amazonas e em Roraima. O garimpo utiliza os rios como hidrovias para extração e pontos de logística. No sul do Pará, a terra indígena Caiapó é a maior área invadida do Brasil. Já, o território paraense da tribo Munduruku enfrenta constante pressão na bacia do rio Tapajós. Em 2026, operações reduziram 99% do garimpo nas terras Yanomami, mas novos focos críticos surgiram, como em Sararé, no Mato Grosso. A estrutura é pesada. Embarcações conhecidas como balsas dragões transformam o Rio Madeira em rota fluvial, apoiada por inúmeras pistas de pouso clandestinas ocultas na floresta. Esse ecossistema criminoso tem seu centro logístico em cidades como Itaituba, no Pará, principal ponto de comércio de ouro e equipamentos, promovendo uma atividade ilegal e destrutiva na floresta amazônica. Naquela situação de perigo, o tempo pareceu parar, e por um segundo ninguém se moveu, mas o instinto de Moara entrou em estado de alerta. Num tom de voz baixo, avisou as 3 garotas para fugirem. As jovens correram. Amana foi a primeira a reagir, Araci logo atrás. Anaí seguiu, quase tropeçando no próprio medo, tentando ganhar distância a qualquer custo. Mas Moara ficou, não por coragem, mas porque, naqueles poucos segundos de diferença, daria chances maiores para a fuga das garotas. Mãos a agarraram com força, outro homem segurou seus braços. A ação foi rápida, premeditada. Em poucos instantes, Moara já não era mais livre. A caminhada começou ali, não pelos caminhos que conhecia, mas por trilhas improvisadas, escondidas, caminhos que evitavam qualquer possibilidade de serem seguidos. O dia parecia não terminar. Quando o sol começou a cair, a luz dourada atravessava as árvores de forma irregular. O cansaço já não era apenas físico, era mental, era profundo. Mesmo assim, eles continuavam. Foi só quando a noite se aproximava que eles pararam. Moara sentia cheiro de terra revirada e fumaça de algo queimando ao longe. O som também era outro. Era o som de atividade humana desordenada. Era o garimpo de extração ilegal de ouro. Os agentes da FUNAI já haviam informado para ficarem longe daqueles locais e dos garimpeiros. Aquele local desolador que estava destruindo o lar de Moara ficava escondido no meio da mata, fazendo o coração da indígena acelerar num misto de angústia e tristeza. Ali, homens circulavam por todos os lados, sujos, cansados, atentos. Moara foi levada até um barraco improvisado. Era prisão, era escravidão. Quando o dia amanheceu, a porta se abriu. Um jovem trazia um prato com mingau de aveia aguado. Na sequência, outros 2 surgiram. Eles a levaram de volta para a floresta. Não havia conversa, apenas ordens explícitas, reforçadas pelo medo constante. Moara foi obrigada a procurar cascas específicas de árvores. Objetivo: preparação do chá do Santo Daime. Seu conhecimento, acumulado ao longo de décadas, agora era usado contra ela. Cada pedaço de casca retirado carregava uma ironia cruel. Aquilo que antes curava espíritos e fazia mentes alcançarem o autoconhecimento, agora seria usado para entorpecer mentes doentias. Era um erro crasso. Transformar o divino e sagrado em diversão e sacrilégio. Moara obedeceu e colheu os 2 ingredientes necessários para o chá: cipó jagube e folha rainha. Para os povos da Amazônia, a ayahuasca é o vinho da alma, conhecida como Nishipai. Ela é uma medicina sagrada de conexão com os espíritos da mata. A partir dessa raiz ancestral, nasceu o Santo Daime, uma doutrina que uniu o conhecimento da floresta com a fé cristã. O Daime não é apenas um chá, é um sacramento. Beber o Daime é um pedido. Dá-me luz, dá-me força, dá-me amor. O preparo do cipó jagube e da folha rainha exige silêncio e oração. É um portal para as mirações, que são visões de autoconhecimento que buscam a limpeza do espírito. No entanto, o erro crasso acontece quando essa força sai do ritual e cai no mundano. Quando o sagrado é tratado como diversão ou usado sem o devido respeito aos guardiões da floresta, comete-se um sacrilégio. A medicina exige devoção, não curiosidade vazia. Respeitar o Daime é honrar a herança dos nossos ancestrais e a própria vida da terra-floresta. Logo ao retornar para o garimpo, algo aguardava a chegada da Índia cativa. Um caldeirão grande de alumínio com água, pendurado sobre lenha seca. Um dos homens acendeu o fogo e ordenou que Moara começasse a preparação do chá. Ela sentia medo, o coração acelerar e as pernas tremerem. Ela pensou: e se eu errar?
Mesmo assim, respirou fundo e começou a preparar o chá do Santo Daime. Quando o sol começou a se pôr, um grupo de homens e umas poucas mulheres se aproximaram. Moara começou a servir os interessados, que não escondiam a excitação. Ao final, todos sentaram-se próximos da cabana onde Moara foi novamente enclausurada, mas por uma fresta da madeira ela conseguia observar tudo. Passados 20 minutos, teve início a sequência de vômitos, seguida de corpos deitados no chão de terra úmida. Então começaram as manifestações dos entorpecidos. Me tira daqui, mamãe, eu prometo que não faço mais, dizia um homem aterrorizado. Suas asas são lindas, me leva com você, dizia outro, admirado. Não, não fui eu juro, se afaste de mim, pedia um senhor apavorado. Mas uma mulher despertou a curiosidade em Moara. Em pé, encostada no barraco, ela disse a Moara: essa porcaria não fez nada pra mim. Me fala porque não tô que nem os outros. Moara respondeu a ela em Yanomami: você não mereceu limpar seu espírito. Então, em silêncio, deitou-se na cama e adormeceu. O tempo começou a perder a forma. Certa noite, o pavor tomou conta de Moara. Na madrugada, os gritos embriagados de um homem desconhecido vieram acompanhados de chutes violentos contra a madeira frágil da porta do barraco. Eram frases carregadas de malícia e ameaças, que rapidamente foram interrompidas pelo som seco de 2 disparos. Na sequência, o silêncio da noite voltou a reinar. Moara ouvia apenas o estridular dos grilos e o coachar de sapos. A cada 3 dias o ritual se repetia. Um grande caldeirão, fogo aceso, água fervendo lentamente, o cheiro forte do chá do Santo Daime tomando conta do ar. E quando a noite chegava eles vinham, um por um, depois em grupo. Bebiam, esperavam, e então a mesma cena se repetia. Risos altos, gritos sem sentido, corpos cambaleando, olhares vazios. Alguns caíam e outros apenas se perdiam dentro de si mesmos. Era um espetáculo perturbador, e Moara assistia, sempre observando apática, presa em seu barraco, a deturpação de uma bebida do sagrado para o mundano. Dias se misturavam, noites se repetiam, 1 semana, 2, 3, 1 mês. Até que, em uma tarde aparentemente igual a todas as outras, o som mudou. Um ruído distante, estranho àquele ambiente. Era um helicóptero. Do helicóptero desceu um homem. Postura firme. Olhar direto. Capitão Juscelino. Era, na realidade, Almir de Souza, um homem de 60 anos que atuava a mando daqueles que estavam no topo da organização criminosa. Sempre a bordo de um helicóptero, fiscalizava os garimpos, conferia o peso das cargas de ouro nos aviões bimotores com destinos aos centros urbanos, aliciava novos garimpeiros e subornava políticos e funcionários de órgãos públicos. Em suma, era um testa de ferro. Ao desembarcar no garimpo foi diretamente conferir a produção de ouro, mas algo chamou sua atenção. Um barraco, trancado com corrente e cadeado. Ele parou, olhou, mandou abrir. A porta rangeu e o tempo pareceu desacelerar. Moara estava lá, parada, silenciosa, mais magra, mais cansada, mas ainda inteira, ainda viva. O olhar do capitão mudou. Aquilo não fazia parte do que ele aceitava e a reação foi imediata, sem gritos. Apenas uma ordem fria: leve ela de volta agora e não toque num fio de cabelo dela. Eu já tenho problemas demais com a FUNAI. Nossa história esconde uma tragédia humanitária silenciosa. Em 1500, o Brasil era habitado por milhões de pessoas, mas, em poucos séculos, essa população despencou. 3 golpes foram fatais: o confronto direto com o invasor, que dizimou grupos em massa, a chegada de doenças desconhecidas, como a varíola e a gripe, para as quais os originários não tinham imunidade, e o ciclo brutal da escravidão. O ápice desse abandono ocorreu no século XX, quando se registrou haver apenas 100.000 sobreviventes de um legado genocida. Mas a história não termina na dor. O censo de 2022 trouxe um dado que ecoa como um grito de vitória. Há 4 anos foram contabilizados 1.700.000 pessoas autodeclaradas indígenas. Os povos originários não são apenas o nosso passado. Eles são o presente pulsante e o futuro da proteção de nossas florestas. É a força de uma ancestralidade que se recusa a ser apagada. Eles resistiram e continuam aqui. Moara sairia dali naquele momento, mudando o rumo de sua história.
Elísio e Natanael foram incumbidos de levá-la até a aldeia Yanomami em que Moara vivia. Moara foi conduzida na direção oposta da vinda. Quando o sol já começava a cair, pintando o céu com tons quentes e silenciosos, ela chegou. A aldeia ainda não sabia, até que alguém viu. Um olhar, um reconhecimento, um instante de incredulidade, a reação foi imediata. Homens largaram o que faziam, mulheres correram, crianças seguiram as mães sem entender totalmente, pés batendo na terra, respiração acelerada, emoção transbordando antes mesmo do encontro. E então, ali estava Moara, diante deles, viva. Naquele instante, não era apenas uma mulher que voltava, era uma história que se recusou a terminar. Obrigado a você que chegou até aqui. Se puder e quiser, deixe um like e compartilhe com parentes e amigos que gostam de contos e de cultura. Canal Histórias com História. Ficção e verdade para entreter e instruir.